Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Finalmente o vídeo de estreia do meu canal ficou pronto. Eis que eu estou aqui, caindo de paraquedas no YouTube, assim como caí lá no Instagram também. Hoje eu vim contar a minha trajetória de emagrecimento, na qual eliminei 35 quilos sozinha, em casa, sem auxílio profissional, apenas com reeducação alimentar, jejum intermitente, atividade física em casa. Foram essas 3 estratégias que me tiraram da obesidade grau 2. Eu pesava 96 quilos, com 1,54 m. Hoje eu peso 61 quilos. Isso mesmo, gente. 35 quilos, sem cirurgia, sem procedimentos estéticos, sem chá milagroso, sem pílula mágica, não é mesmo? Então eu criei esse canal para compartilhar toda a minha trajetória, toda a minha história, os principais pontos, o que foi primordial para a minha mudança. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Kelly, eu tenho 36 anos, sou casada, mãe e dona de casa. Sou formada no curso técnico de enfermagem, porém eu não atuo na área no momento. Tenho uma rotina simples, né? As minhas seguidoras lá do Instagram acompanham o meu dia a dia nos stories, em tempo real. Eu ajudo muitas meninas lá dando dicas. Não sou profissional da área, mas ajudo trocando experiências, né, do meu dia a dia e mostrando para elas que é possível sim você conquistar o seu emagrecimento de forma saudável, sem ter que gastar muito. Porque, na verdade, o investimento maior é na nossa alimentação e que é o primordial em qualquer processo de emagrecimento. A atividade física eu fazia pelo YouTube, totalmente de graça, nunca paguei nenhuma plataforma de treino, eu ficava procurando treinos. Eu comecei com dança porque eu estava muito acima do meu peso, então eu sentia dores articulares, dores no joelho, ficava cansada, ofegante. Então achei um canal de dança no qual eu gostei muito, né? Eu me reencontrei naquele canal ali. Então é muito importante você achar uma atividade que te traga prazer no início, porque é muito difícil no início, é muita informação, você tem que mudar a alimentação, começar a se exercitar, beber muita água também. Eu passei a beber 2 litros de água, eu não bebia. Hoje em dia eu bebo 4 litros diariamente, gente. Eu vou toda hora no banheiro fazer xixi? Eu vou, mas eu bebo 4 litros diariamente. A água também foi muito importante no meu processo. Foi assim, o meu auxílio maior, né? Porque eu descobri dentro das minhas pesquisas que o mecanismo de sede e de fome que nós temos no nosso organismo é o mesmo. Então, muitas das vezes pensamos que estamos com fome, mas é sede, estamos desidratados. Então, sim, na maioria das vezes eu sentia fome, eu bebia água e real, gente, passava a fome. A água me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? É minha companheira. Quem me acompanha lá no dia a dia sabe que eu tenho uma garrafinha de 1 litro que tá sempre do meu lado o dia todo. E através dela eu sei a quantidade diária que eu consumo. Agora vamos voltar a falar da alimentação. Nossa, Kelly, mas como você conseguiu mudar a sua alimentação assim de uma hora para outra? Bom, não foi de uma hora para outra, né? Eu já vinha tentando há meses, porém eu sempre fracassava. E um belo dia eu falei, chega. E esse dia foi lá em janeiro de 2019, onde tudo começou. Eu era estudante de enfermagem na época e eu fazia o curso técnico, né? Então começou o meu estágio no hospital municipal. E no meu primeiro dia de estágio, eu passei por uma situação que me deixou constrangida por causa do meu peso. O botão do meu jaleco arrebentou. Fazia uns 2 meses que eu não usava. Eu usei ele anteriormente na aula prática de laboratório, foi uns 2 meses antes, e estava guardado. E aí começou o estágio. Eu só fui colocar ele lá no hospital e o botão arrebentou. Naquele momento ali a ficha caiu. Eu percebi que eu não parava de engordar. Eu não parava de engordar e estava engordando cada vez mais rápido.
E eu falei pra mim mesmo, chega, eu vou começar minha mudança hoje, eu não aguento mais, eu não quero mais passar por esse tipo de coisa. Meu jaleco já era extra G, né? Já era bem grande. E ele tava curtinho em mim. O jaleco tem que ficar compridinho, né? Por conta que tava apertado, ele ficou curtinho. E depois, né, no final do estágio, uma amiga tirou uma foto minha de corpo inteiro, né? Que eu queria, né? Primeiro dia de estágio e tal, estávamos empolgados. Mas quando eu vi a foto, gente, nossa, eu chorei por dentro, sabe? Vocês sabem o que é chorar por dentro? Ninguém vê que você tá chorando, mas você sabe. Doeu eu olhar aquela imagem, porque eu só tirava foto de rosto, selfie, nos melhores ângulos que me favoreciam, para que eu não pudesse ver a minha realidade. Quando alguém tira uma foto nossa de corpo inteiro, nós vemos de fato como estamos naquele momento. E aquilo ali me deixou mal. Porém, eu sou eternamente grata, né? Por ter acontecido isso. Por naquele dia eu ter enxergado que eu precisava mudar, que não adiantava eu me esconder, né, atrás das pessoas nas fotos, igual eu costumava fazer, ou então tirar só foto de rosto para me favorecer, parecer que eu estava magra. E ali foi quando a minha ficha caiu real. Eu cheguei em casa e eu não esperei. Eu lembro que era uma quinta-feira, eu não esperei chegar a segunda-feira. Eu comecei naquela quinta-feira. Comecei cometendo vários erros, principalmente na alimentação, mas com o tempo eu fui ajustando, eu fui pesquisando, eu fui estudando, eu fui aprendendo. E se você se dedica, eu vou falar pra você, se você quer conquistar o seu emagrecimento, você consegue. Basta a prioridade que você vai dar para ele no momento. Se ele não for a sua prioridade, você não consegue. Mas se você priorizar, você consegue. Como tudo na vida que priorizamos, gente. Não tem como dar errado. Vocês têm que se dedicar. Não vai ser do dia para noite. Não vai ser copiando a refeição de alguma blogueira ou de alguma influencer. Vocês precisam aprender sobre os alimentos, entender o que vocês estão consumindo, o que aquele alimento ali vai te trazer de benefícios e o que ele vai trazer de ruim. Então, eu lembro que eu errava muito na alimentação no início, né? Porque quando a gente começa a mudar a alimentação, a primeira coisa que a gente faz é pensar assim, que o prato tem que ser cheio de salada, né? Aí a gente bota um pouquinho só de proteína. Eu botava só um pedacinho de carne, às vezes um ovo cozido só. E com o tempo eu fui aprendendo que não era assim, que eu não precisava ter medo de comer proteína, que a proteína também nos auxilia no processo de emagrecimento. Ela nos causa saciedade. Então, depois de nos alimentarmos com proteína o suficiente, não vamos ficar tendo fome, né, em excesso, fora de hora. E isso tudo acontece com o tempo, gente, conforme a gente vai se dedicando a aprender. O jejum intermitente, eu já vinha fazendo há algum tempo, porém eu fazia tudo errado. Eu fazia o jejum, eu lembro que às vezes eu abria minha janela de alimentação, né, com um lanche do McDonald's. Olha só, gente, o nível da pessoa. Nunca ia dar certo. Porque se você procura o jejum intermitente, achando que o jejum vai fazer milagre, você vai continuar comendo de tudo e você vai emagrecer, você está muito enganada. Isso não acontece. O jejum, ele é um complemento no processo. O que real, de fato mesmo, vai trazer o seu emagrecimento é a sua alimentação. Então, eu fazia essas besteiras, né? Mas, porém, eu já sabia como introduzir o jejum. Então, o principal eu não tinha começado, que era alimentação saudável. E com o tempo eu fui mudando, eu fui ajustando e inseri o jejum novamente. Para mim foi mais fácil porque eu já conseguia fazer o jejum, já conseguia ficar horas sem me alimentar. Porém, quando eu me alimentava, eu comia tudo errado. Eu me entupia de carboidrato refinado, de açúcar, de industrializados, enfim. Nunca ia dar certo. Quando eu comecei a mudar minha alimentação, o que você fez, Kelly? Primeira coisa, eu parei de consumir açúcar refinado. E até hoje eu não consumo açúcar, é só a frutose. Quem me acompanha sabe, eu só consumo o açúcar das frutas, da frutose.
Kelly, você fez low carb? Não, não fiz, não faço. Eu faço reeducação alimentar com baixo consumo de carboidrato. Como assim, Kelly? Eu como carboidrato, gente. Só que eu como os carboidratos das frutas, dos legumes, das hortaliças, dos vegetais em geral. Porque tudo que a gente come tem carboidrato. Até o alface tem. Pois é, pouco, mas tem. Tudo tem carbo. E esses carboidratos são os carboidratos bons, são os carboidratos do bem, que não vai trazer malefício nenhum para a nossa saúde, só vai nos ajudar no processo. Então foi aí que a mágica aconteceu. Quando eu passei a entender isso, cortei todos os industrializados também, parei de consumir temperos industrializados, massa de tomate, extrato, né, caldo quinó, sazon, não uso mais essas coisas. O açúcar, né, que eu já falei. Refrigerante é uma coisa que até hoje eu não consumo de jeito nenhum, porque não me faz a menor falta. Agora vamos falar do arroz e feijão. Ah, Kelly, eu tenho que parar de comer arroz e feijão para emagrecer? Não, você não tem que parar. Eu tirei porque era uma coisa que não me fazia falta. Vocês precisam entender que o arroz e feijão ele não é o vilão. Se ele for ajustado na sua alimentação, ele não vai te trazer malefício algum. Vocês têm que aprender a montar um prato de reeducação alimentar. Como assim, Kelly? O que é um prato de reeducação alimentar? Um prato de reeducação alimentar é um prato onde você prioriza as proteínas, que são as carnes, peixes, ovos, enfim, e os legumes. Ou seja, como assim, Kelly, priorizar? A sua maior quantidade do seu prato. Você tem, isso aqui é o seu prato. Isso aqui tudo é o seu prato. Até aqui vai ser salada e proteína. E esse pedacinho aqui vai ser arroz e feijão ou carboidrato refinado. Deu para vocês entenderem como que funciona? Acabei olhando para lá, né? Tem que olhar para cá. Ainda tô me adaptando a esse mundinho aqui. Então é assim que funciona. Parece assim um bicho de 7 cabeças. Eu não vou conseguir muita informação, mas não é. Depois que vocês entenderem, vocês vão ver que é simples. É simples. A gente que dificulta tudo. Então, eu passei a me alimentar melhor. E com o jejum também eu passei a sentir menos fome, cada vez mais. Até porque nas horas que eu me alimentava com comida de verdade, né? Alimentos que nutriam o meu organismo. Então, quando você se alimenta certo, você não vai ficar sentindo fome fora de hora. Porque o carboidrato e o açúcar, quanto mais você dá para ele, mais ele te pede. São comidas viciantes. Se você der, ele vai querer mais e mais e mais. Então, foi por isso que eu parei. Parei mesmo, graças a Deus, eu estou livre desses alimentos. Outra coisa, o jejum intermitente, ele é um período de horas que você fica sem se alimentar, intercalado com o período que você pode se alimentar, que se chama janela de alimentação, né? O período que você não se alimenta é o jejum, o período de janela de alimentação é o que você está liberado para se alimentar. No período de jejum, que você não pode se alimentar, você pode introduzir 3 líquidos, que é o café, o chá e a água. O café e o chá não pode ter açúcar nem adoçante, gente, senão quebra o jejum. O jejum, ele é um período de abstinência de alimentos, ou seja, você não pode introduzir calorias. Uma vez que você introduz a calorias, o seu jejum foi quebrado, então não é mais jejum. Deu para entender? Então eu comecei a beber muita água e comecei a beber o café sem açúcar. Nossa, o café também me ajudou muito naquela fomezinha fora de hora. E hoje em dia eu não vivo sem, né? O café sem açúcar passou a ser assim o meu amor. Porque na verdade, né, gente, a realidade é que nós não conhecemos o sabor do café. Nós conhecemos o sabor do açúcar. O sabor do café é totalmente diferente e é maravilhoso. Vocês precisam conhecer esse sabor. É assim, uma coisa muito doida, né? A pessoa fala assim, quem toma café sem açúcar não é uma pessoa confiável. Mas, gente, é muito bom. Eu amo. De verdade, é maravilhoso. Vamos voltar aqui pro jejum intermitente. Então, o jejum, o que acontece quando você está em jejum? Por que acontece o emagrecimento, Kelly? Nessas horas que vocês estão sem se alimentar, o jejum,
ele vai buscar energia na sua gordura corporal. O nosso corpo precisa de energia para tudo, até para respirar precisamos. Entenderam? Então, até para você fazer umas atividades simples de casa, varrer uma casa, lavar uma louça, fazer uma comida para sua família, você precisa de energia. Uma vez que você está sem mandar energia para dentro, você está em período de jejum sem se alimentar, sem consumir calorias, o jejum vai buscar essa energia para você sobreviver na sua gordura estocada. Exatamente, ele começa a queimar a gordura por isso, porque ele está usando a sua gordura. Você não está mandando para dentro e ele está queimando a que você tem estocada. E é aí que acontece o emagrecimento. Por isso que as pessoas acham que o jejum faz milagre. Ele, na verdade, é um complemento poderoso, sim, mas sem uma alimentação saudável será impossível vocês conseguirem. Que fique claro e fixado isso na mente de vocês. Primeiro lugar, vocês têm que mudar a alimentação para que seu organismo esteja forte, nutrido, para que vocês venham aguentar as horas de jejum, né, que vocês vão iniciar. Porque muitas pessoas falam, Kelly, eu comecei a fazer o jejum e eu passei mal. Aí eu pergunto, e como foi sua alimentação antes? Ah, eu não mudei minha alimentação não, quero começar tudo junto. Não pode, tá errado. Primeiro você tem que passar por uma reeducação alimentar, mudar os seus hábitos alimentares. O seu organismo precisa estar nutrido para você aguentar aquele tanto de horas. Se você tiver com uma alimentação posteriormente, né, anteriormente no caso, rica em açúcar, industrializados e carboidratos, você não vai ter sucesso com o jejum, porque o seu corpo vai passar por uma desintoxicação, você vai entrar em abstinência, ele vai ficar te pedindo aquilo ali que você está acostumado a dar para ele, que ele gosta, né, que faz mal. E você acha que está passando mal por causa do jejum, mas não é. É por causa da péssima alimentação que você teve anteriormente. Por isso que eu sempre dou essa dica para as minhas seguidoras: muda a alimentação primeiro. Faça uns 15, 20, um mês de reeducação alimentar antes de iniciar o jejum, que será sucesso total. Então, com essas 3 estratégias, né? Reeducação alimentar, jejum e atividade física em casa, eu fui disso para isso. Isso mesmo, gente. 30 quilos em 6 meses. Eu separei exatamente as fotos do estágio. É o mesmo jaleco no antes e depois. Porém, no depois eu tive que mandar apertar atrás, fazer vários ajustes. Reparem aonde ele está pegando bem abaixo do meu joelho na foto do depois. É o mesmo jaleco. Depois disso, eu eliminei lentamente mais 5 quilos, no total de 35 quilos no meu processo. Conforme nós vamos atingindo o peso ideal, né, mais próximo do peso ideal, mais difícil e lento fica, né, a perca de peso. Porém, ela acontece, né, lentamente, mas vai acontecendo. Eu entrei agora num novo processo, né, que é de musculação, para o ganho de massa magra. Porém, esse é um assunto para um próximo vídeo. Eu vou pedir também que vocês deixem aqui nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo, né? Porque eu tenho muita informação para passar para vocês. Eu sei que vocês têm muita curiosidade sobre o meu processo. Então, vão vir muitos outros vídeos. Esse é apenas o primeiro. Eu peço desculpa por qualquer coisa. Eu sou leiga aqui, tô chegando agora, tô aprendendo ainda. Espero de fato ter tirado as curiosidades de vocês. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho, me seguir lá no Instagram, @secakellerj, que lá eu compartilho a minha rotina em tempo real com vocês. Beijos e até o próximo vídeo.